muita diferença. Geralmente o urologista sabe o que ele está fazendo, mas às vezes a gente tem critérios de imagem que pode ajudar a diferenciar um ou outro em quadros onde, por exemplo, não tem a torção completa. Então aqui a gente está vendo a questão primeiro deles, que é a torção do folículo espermático, né? Então, 12 a 18 anos é a faixa etária mais frequente e é 20% dos casos de escroto agudo. Então, assim, a grande maioria do escroto agudo é orquipitinite. Depois trauma, depois a torção, tá? Na hora que você olha para o testículo, tem muita gente que fica todo sem graça de olhar, mas tem que examinar o paciente, né? Você já percebe que é o sinal de Engel, que eu aprendi isso com filácia aqui na sua escola, que é quando você tem o testículo elevado e horizontalizado, ou seja, um está no transverso, outro está no horizontal. Então, só de bater o olho, você já sabe que está torcido. A urologista, logicamente, também. Tá? Muito clínico e pronto-socorro, não. Então, eles acham que é cólica renal, e aí você tem que... Na hora que você vê isso, já tem um sinal que já te ajuda, né? O sinal de PREM é você pegar o testículo que o paciente refere mais dor e elevar ele. Se você elevar e a dor melhorar, retorno venoso, significa que é infecção. Se você levar o testículo e não melhorar em nada, aí geralmente é torção. Então, esse é o sinal de PREM que eu aprendi nas reuniões de urologia. E aqui tem um reloginho correndo, que é a questão da recuperação da gônada. É muito importante, né? Então, a gente sabe que até 6 horas de avaliação, a gente consegue recuperar todos os testículos. A gente não, os urologistas, né? Os cirurgiões. Mas acima de 12 horas, só 2 em cada 10 vai ter recuperação. Mas você fala, não, mas se eu tivesse com o meu testículo doendo, eu saía correndo para o socorro. Então, isso geralmente acontece. Mas eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer no meio do caminho. Então, os achados mais importantes, que eu quero que vocês aprendam mesmo, é isso aqui. Ó. A questão que o testículo, os 2 testículos, da torção e da orquiopedite, ele vai estar globoso, ele vai estar com a ecogenicidade reduzida. Ou seja, ele vai estar hipoecogênico. Então, olha essa imagem. Isso aqui pode ser torção, isso aqui pode ser orquite, ok? Mas aí tem outros sinais que vão aparecendo. Hidrocele reacional, ou seja, começa a ter um pouquinho de líquido, né? A horizontalização do eixo testicular, que é nada mais é os sinais como sinal de Engel, né? E aí o Doppler é fundamental. Então você não deve aceitar fazer um ultrassom do testículo com a solicitação de ultrassom do testículo. Tem que ser ultrassom do testículo com Doppler. Você vai, avisa a quem está te ajudando para trocar o pedido, entra na sala e começa o seu exame, porque o relógio está rodando. Não vai ficar esperando trocar o pedido. Mas é fundamental ter a indicação do Doppler colorido para avaliação, né? E o Doppler, a gente tem que tentar entender que ele vai mostrar o quê? Um fluxo aumentado peritesticular e a redução do fluxo, não é a ausência do fluxo. A ausência acontece na torção completa, mas parte das torções não são completas, ok? Isso aqui são aulas que eu assistia quando eu era residente, as aulas do Dr. Décio Prando. Então, teve uma aula que ele deu de torção do testículo, que ele deu 18 sinais. Então, assim, tem 18 achados de imagem para a gente falar de torção do folículo espermático, né? Então, todos esses achados, o que é? É a fisiopatogenia da evolução da torção. Aumento do volume, a mudança do eixo, a redução da ecogenicidade, a morfologia esférica, a hipoecogenicidade, depois começa a hemorragia, fica heterogêneo, espesso epidídimo, dá uma hidrocele, porque vai saindo líquido de dentro do testículo, forma aquela hidrocele por causa do retorno venoso insuficiente, né? O sinal do redemoinho, pseudotumor, vértice, como vocês preferirem, né? Você começa a ver a túnica albuginea mais, porque o testículo está mais escuro. Aí o Doppler vai caindo, vai caindo, vai caindo, a ausência do fluxo. O fluxo é presente, mas reduzido. Um hiperfluxo periférico, como essa imagem, tá vendo? Um modo de amplitude, a gente vê muito fluxo periférico, até começar, até aqui, aumento da resistitividade, da resistência, a diástase zero, a diástase negativa. Então, assim, eu não me lembro da última vez que eu usei modo pulsado num ultrassom de testículo agudo. Porque realmente você tem outros 15 achados muito mais relevantes, né? Do que ficar medindo o Doppler pulsado, como aqui, que a gente vai vendo a queda do índice de resistividade. Então, é importante você documentar, como nesse caso, como você ainda tem um fluxo muito reduzido, e não só reduzido no testículo, como ele está aumentado na periferia, por causa da torção.
Aqui, como a gente documenta, então você vai lá no testículo normal, regula seu Doppler ao melhor, entendeu? E aí você vem no testículo e mostra. Que às vezes a gente mostra uma imagem que está lá o testículo, a caixa do Doppler aberta e nada. Aí quer dizer, se a gente fizer a mesma imagem no testículo normal e zerar o ganho do color, dá a mesma coisa, entendeu? Então é importante sempre pegar o vasinho periférico, mostrar esse hiperfluxo periférico, que ele quase sempre está presente, tá? Então aqui mostrando a imagem que a gente vê, a gente chama de pseudomassa, do vértice, que essa lesão é o sinal mais patognomônico da torção de testículo. Eu tenho o testículo globoso, eu tenho o testículo epocogênico, eu tenho a túnica mais identificável, eu tenho hidrocele irracional, eu tenho um fluxo reduzido, mas eu tenho essa massa que é um pouco de hemorragia entremeada entre as plexo pompiniforme. Então, e quando a gente mexe, sobe o transdutor transversalmente, isso faz um eixo, uma rodada. Igual quando a gente vai a uma tomografia e vai ver, por exemplo, o abdômen agudo obstrutivo por uma hernia interna, né? Aqui, essa imagem aqui, ó, que eu estou tentando mostrar para vocês, são todas as estruturas do funículo espermático retorcidas, né? Olha aqui como a gente tem um fluxo periférico predominante, mas tem fluxo no testículo. Então, alguns médicos em formação de urologia, aqueles mais treinados não têm essa dúvida, pode falar, não existe torção incompleta. Existe, sim, a torção pode ser incompleta. Nesse caso, foi até interessante, que o paciente entrou comigo na sala de ultrassom urrando, e durante o exame, naquelas manobras de tração que eu falei para vocês, para tentar mostrar essa massa peritesticular, o testículo distorceu. E no momento que ele distorce, ele parece uma orquite, aí enche de fluxo. Fica aquela inferno tiroidiano, não, inferno testicular, né? E aí o paciente melhorou, os sintomas saíram de lá conversando, né? E tranquilo, o pessoal da recepção tudo olhando. O que ele fez com o cara, né? Que saiu desse jeito da sala. Então, o pós-torção é exatamente assim, ó, com essa imagem da orquipedimite que estou mostrando para vocês. Ok? Torção, resolvido. Orquipedimite. Orquipedimite, então, a fisiopatogenia geralmente é uma disseminação local, um quadro de dor insidiosa, aguda, com febre, né? Então, o aspecto ultrassonográfico, de novo, testículo globoso, com ecogenicidade reduzida, mas aqui o Doppler vai ter essa questão do inferno testicular, do fluxo muito aumentado. Então, você quase sempre presente, desde que você regule o seu instrumento, o seu transdutor, né? O preset do exame. Então, aqui a imagem clássica que o urologista quer que você mostre para ele, né? Você está pegando o testículo direito, o testículo esquerdo, e está mostrando como o fluxo está assimétrico. Então, a sua descrição vai ao estudo com Doppler colorido, nota essa simetria de fluxo sendo caracterizado predominância à esquerda, né? Aqui, quando, por exemplo, você tem a epididimite, então você tem um fluxo muito aumentado no epidídimo, e aqui a caixa de Doppler de uma forma bem singular, bem tentando fazer uma pontualidade, mostrando que o fluxo aumentado nesse testículo que está não tão alterado. Se a gente olhar aqui na imagem comparativa, ok, retrospectivamente, parece que está mais escuro aqui. Não, mas esse aqui que é o alterado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqui, por exemplo, ó, imagens mostrando uma criança, onde a epididimite geralmente pode ser mais frequente. Então, aqui, uma epididimite sem uma orquite pronunciada. Então, aqui tem um caso de uma epididimite em criança, um testículo menor. O testículo médio 1,6 do seu maior eixo. A orquipedimite, ela pode complicar em pacientes com imunidade comprometida, né? Para a piocele, que a gente vê com frequência. A piocele pode promover uma resposta inflamatória no testículo, gerando infartos, né? Que a piocele pode comprometer a túnica, começar a se estender para fora e formar um abscesso, né? E dali também pode se formar a síndrome de Fournier, que aí já é toda a infecção disseminada para o períneo, né? Acontece geralmente em pacientes imunossuprimidos, diabéticos, que aí precisa de tratamento bem debilitante, com câmara hiperbárica. Então, aqui a gente está vendo imagens de uma orquite, né? Que a gente começa a ver umas coleções aliás, o líquido da bolsa testicular septado, com septos incompletos, um aspecto, entre aspas, espesso, que é compatível com a piocele, né? Poderia ser uma hematocele? Também poderia ser uma hematocele. É só a descrição que não é um líquido homogêneo. E, por fim, o trauma, né? O trauma, ninguém faz ultrassom para dar o diagnóstico de trauma. O paciente chega com a história. O urologista examina o testículo e sabe que é trauma.
Então, por que ele pede ultrassom? Ele pede ultrassom e muitas vezes não recebe essa resposta. Aí vem na conclusão lá, trauma testicular e uma descrição assim pontual. Ele quer saber o quê? Ele quer saber quanto do parênquima remanescente existe. Então, de acordo com o tanto de parênquima remanescente, ele vai ver se ele vai fazer uma conduta que ele vai observar sem operar ou se ele vai operar. Então, você deve avaliar o parênquima e tentar quantificar em menos de 25, entre 25 e 50, ou mais que 50, comprometimento do parênquima testicular. Fácil de fazer com Doppler colorido e com modo B. Então, você vai fazendo as imagens transversais do testículo e faz essa análise. Aqui também tem um reloginho correndo, né? Só que o tempo é melhor, 72 horas. O trauma testicular, aqui o aspecto mais importante que a gente vai ver é a indefinição dos contornos. Então, quando vocês olham o testículo direito desse paciente, vocês percebem que o conteúdo dentro da bolsa testicular não é homogêneo, ele é heterogêneo, tem septo cianino aqui, que se a gente for muito poeta e radiologista que gosta de pensar, parece um cisto hemorrágico do ovário, sim, porque é sangue, e a gente vê aqui, ó, indefinição dos contornos do testículo. Então, isso aqui é o quê? Foi um trauma nessa região diretamente, né? Então, no Doppler vai ter aumento do fluxo intratesticular, então não vai ter ausência do fluxo, você vai ter aumento do fluxo que vai até te facilitar ver o parênquima viável, o parênquima testicular que está mantido lá. E caracterização de hematomas, né? Hematomas sempre vão ter. O urologista não se preocupa tanto. Esse aqui é um trauma epididimário, tá vendo? A gente tem uma pequena coleçãozinha na cabeça do epidídimo. Pode ser que antes era um cisto na cabeça do epidídimo que fraturou e gerou essa coleção hemática. Causa disso, cavalgada e mountain bike, fazer pedalada aí de 40 a 45 quilômetros do trauma repetitivo no testículo. Isso acontece, esse caso aqui era bike, não era cavalo, não. Aqui a gente já vê um trauma do testículo, né? A gente vê uma área mais hipoecogênica e aqui um trauma mais acentuado. Isso aqui já foi motocicleta, né? E aqui a gente vê o guidão da motocicleta bateu aqui e fraturou o testículo. Então a gente já vê que essa parte do testículo aqui, ó, do parênquima, está bem heterogênea, provavelmente sem fluxo ao Doppler, e aqui o tecido remanescente. Aí você tem que quantificar isso da forma que eu expliquei. Aqui foi coice de cavalo, parênquima viável vindo até aqui, tá vendo? Ainda um pouquinho de parênquima aqui, uma contusão posterior e essa área toda hipoecogênica que representou uma laceração do testículo, né? Ainda sem tanto líquido, tá vendo? Mas já tem um pouco de septos lá dentro. Aqui aquela primeira imagem que mostra bem o trauma do testículo, a indefinição dos contornos. Aqui, essa foi a imagem que o paciente me deu, né, que ele estava rindo de si mesmo, que ele caiu no mata-burro. E aí que ele caiu no mata-burro, né, motocicleta não tem cinto de segurança, ele se projetou e bateu o testículo no guidão. Então aqui formou uma coleção, né, um hematoma intratesticular, né? Aqui a gente vendo bastante líquido dentro da bolsa testicular, conforme você desloca o testículo você consegue ver. A gente geralmente estoura o ganho um pouquinho para caracterizar melhor na foto essas imagens, esse líquido entre aspas espesso. Né? E aqui a gente ligando o Doppler de amplitude para ver aonde tem parênquima remanescente e tentar mensurar isso para o urologista de uma forma mais objetiva. Esse caso é bem interessante também, são histórias que acontecem que a gente não esquece. Esse paciente ele teve que sair de forma abrupta da casa de uma pessoa e no que ele saiu sem não totalmente vestido, ele lesou o testículo numa cerca de arame farpado. E, obviamente, por questões pessoais dele, ele teve que omitir esse fato. E aí, quando ele foi procurar socorro, ele já tinha essa grande coleção dentro da bolsa testicular, tá vendo? Deslocando o testículo aqui. Então, era do tamanho de uma cajamanga. Então, estava grandinho. E você vê que isso aqui é sangue. A gente olhando, a gente vê diferentes níveis de ecogenicidade, os tons de cinza nosso, né? Que aqui tem um sangue um pouco mais líquido, aqui mais degradação da hemoglobina, né? E, por fim, isso aqui que é importante a gente ter como diagnóstico diferencial. Às vezes você vai fazer chamado de madrugada para fazer um ultrassom da bolsa testicular com o paciente com dor aguda. E se você for daqueles que põe lá o transdutor direto, sem conversar com o paciente,
e sem tomar cuidado com as coisas que você está vendo, apertar muito o testículo, você vai dar normal aqui. Mas o achado aqui só é visto quando você faz uma camada de gel na superfície do testículo e recua essa transutora um pouco, não pressiona ele tanto. E aí vocês podem perceber que tem um edema aqui no subcutâneo, e esse edema desce aqui para a região central da inserção muscular do testículo, tá? Isso aqui é trauma por esforço repetitivo, é trauma sexual. Então, geralmente, namorar em carro, essas coisas, ou algum tipo de posição sexual que gera esse tipo de impacto constante da bolsa testicular, e durante a relação o paciente não tem nada, e depois passa um tempo, digamos que esfria o processo, e aí você tem esse edema, começa a doer o testículo e chega desesperado, e realmente, se você olhar o testículo, vai estar normal. Então, é igual quando a gente tem, às vezes, um hematoma no reto abdominal, na barriga, que a gente tem que olhar todas as estruturas. Então, por isso que eu frisei bastante a anatomia. Você tem que ter domínio bom da anatomia. E saber diferenciar esse caso, que tem uma história típica, disso aqui. Aqui também nós temos subcutâneo, bastante edema entre o subcutâneo e a musculatura do testículo, certo? Mas isso aqui é uma complicação pós uma ressecção de próstata. Então, gerou toda uma acentuação hídrica na região ali do testículo. A história é totalmente diferente, então o paciente tinha essas coleções, mas aqui mostra as camadas que eu já tinha frisado para vocês nas imagens. Como é interessante diferenciar essa imagem do trauma, tá vendo? Ela é focal, a parede aqui mais posterior normal, o testículo normal, de aqui uma coleção que está preenchendo, enchendo aqui em lâminas a superfície cutânea, né? Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Depois a gente vai colocar